Oi, Yuli, boa noite. Oi, Jo, oi meninas, boa noite. Que bom que você conseguiu entrar hoje. Bom, então vamos lá. Sim, Vamos só fechar os olhos um pouquinho. Hoje a gente só vai fazer aquela respiração quadradinha. Então, a gente vai inspirar contando até 4, vai segurar a respiração contando até 2. Não é quadrada, não, é retangular essa respiração. Aí depois a gente solta contando até 4 e prende contando até 2, tá? E aí, conforme a gente vai fazendo essa respiração, deixa o abdômen bem solto, vai relaxando também os músculos, o corpo, vai encaixando aí, né? Então, vamos lá. Vou contar, mas vocês podem também seguir na, no ritmo que for melhor para cada um, tá? Então vamos lá. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Segura a respiração. 1, 2. Expira. 1, 2, 3, 4. Segura a respiração. 1, 2. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2. Solta. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2. Inspira. E aí, vamos continuar fazendo isso. E aí, cada uma vai fazer no ritmo que for melhor, tá bom? Vamos fazer por algumas vezes essa respiração. Continua fazendo essa respiração e vai observando, só estando presente em como o teu corpo está se movimentando durante essa respiração. E agora pode voltar a respirar naturalmente, sem a contagem. E novamente observa como que o teu corpo está acontecendo, né? O que está acontecendo no teu corpo? Só observando também as diferenças, quando você estava contando e agora sem a contagem, de uma forma mais fluida. Pode fazer algumas respirações profundas. E vai percebendo também que mesmo com a gente tendo esse foco, então você estava com foco primeiro na sua respiração, na contagem, depois voltou para a respiração, aí colocou esse foco no movimento que o teu corpo estava fazendo, não só na respiração, né? E perceba que mesmo tendo um ponto de atenção específico, a mente, os pensamentos, eles podem voar, né? Passear em coisas que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo agora. E tá tudo bem isso acontecer.
A questão aqui é a gente conseguir perceber quando isso acontecer. Então, eu tenho um foco em alguma coisa específica e, de repente, a minha mente viaja para outro canto. Vai ter um momento em que eu vou perceber que a minha mente foi para outro lugar. Então, eu volto. Então, se eu estou prestando atenção na respiração, eu vou voltar para a respiração. Se eu estou prestando atenção em algum movimento do meu corpo, em alguma parte específica do meu corpo, eu volto a minha atenção para essa parte. Então, não tem nada de certo ou de errado em perceber esses pensamentos. E aí, cada vez que a gente volta a nossa atenção, né, a gente volta do passeio da mente, a gente percebe que existe esse algo que presta atenção, que percebe isso e volta. Que não é a minha mente especificamente essa que tem os pensamentos, que tem as preocupações, né? Tem um observador, uma observadora, alguém que contempla, que percebe o que está acontecendo para além desses pensamentos, dessas ideias. Então, com isso, a gente vai tendo essa intenção de entrar em contato agora com a Christine, que é a autora do livro. A gente vai entrando em contato com as ideias dela, com a fala, com as experiências dela e tudo que ela pode, que ela decidiu, né, compartilhar. E agradecendo por essa oportunidade e agradecendo as nossas mestras, nossas mentoras, guias, guardiãs, para começar mais esse estudo. E a gente pode ir se mexendo aos poucos, mexendo as mãos e abrindo os olhos. Oi, Rose. Boa noite. Tá E aí? frio aí? Tá Boa frio. noite, meninas. Aqui hoje esquentou. Ai, que delícia. É que eu tava falando para as meninas, o negócio aqui é que no inverno esse apartamento não pega sol direto. Então aqui dentro fica frio, lá fora às vezes até não tá tão ruim, sabe? Mas tudo bem. Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa para a gente começar? Bom, então tá. A gente está na página 80, certo? Eu acho que eu não marquei aqui. É isso mesmo? A gente ia começar um exercício ou não? Eu tô. Você consegue, é, pode confirmar, Eline, que acho que você. Não, não começou, não. Não? Pelo que eu me lembro, não. Qual que é, gente? A gente está no 4, será? É porque eu comecei, eu já li mais, e aí eu já não sei aonde que a gente.
Tá, a gente está no capítulo 2, autobondade. Deixa eu ver só. 54, então, será? Gente, ninguém... Eu marquei aqui. Não marquei. Está na parte compaixão por nós mesmos. Aí está no parágrafo que começa: contudo, muitas pessoas são resistentes. Compaixão por nós mesmos? Peraí, deixa eu ver se eu... Não. Ó, tem o capítulo 3, o caminho da autobondade, é o primeiro subtítulo, aí o sistema de conexão e cuidado. É esse, o sistema de conexão, eu marquei errado. O sistema de conexão e de cuidado. Aí está na parte, ó. Diante disso, nossa pesquisa. Deixa eu ver, Vamos lá. 3, 4. No 6º parágrafo. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tá. Página 50, então. Eu não marquei aqui. Obrigada, Márcia. Perdidaça. Página 80, no 80, eu falava, Maria. Tá. Então, vamos continuar. Diante disso, nossa pesquisa provavelmente não surpreende ao mostrar que pessoas sem esse vínculo parental seguro têm menos autocompaixão do que aquelas com um apego saudável aos pais. Eu lembro que a gente já... Acho que a gente já leu esse. Mas ok, vamos lá. E se nossos... Não, de novo. E, em outras palavras, nossos modelos internos de self têm um impacto significativo na forma de como tratamos a nós mesmos, com desprezo ou compaixão. E se nossos modelos internos nos dizem que não podemos depender da presença dos outros nos momentos de necessidade, não vamos permitir que sejamos consolados por eles também. Assim como a Emily, a dançarina profissional, cuja história contei no capítulo anterior, é mais fácil presumirmos o pior e agirmos de acordo com o que deixamos do que... Desculpa. É mais fácil presumirmos o pior e agirmos de acordo com o que... Oh, meu Deus do céu! Espera. Novo. É mais fácil presumirmos o pior e agirmos de acordo do que deixarmos nosso coração vulnerável, permitindo que outros entrem nele. Mas, ao fazer isso, desligamos-nos da felicidade humana. A boa notícia é que nossos modelos internos não estão gravados em pedra. Eles podem ser alterados. A capacidade de dar e receber cuidados... Eu acho que a gente já leu essa parte mesmo. Acho que a gente deve ter parado na química do cuidado. Hoje eu desculpa, acho que eu peguei alguma anotação que eu marquei aqui e eu estou olhando, eu coloquei a data aqui, dia 14/6, começou no poder de uma carícia gentil. Aí foi onde começou o abraço. Porque aqui ele fala no exercício 1, tá falando da ocitocina, do abraço, aí eu falei até do livro, né? Ai, então, Eu não... Isso mesmo, peraí, então já estava muito antes, então eu vou... Ah, é isso mesmo. Podemos lançar mão... Então... Vou começar aqui o poder de uma carícia gentil, que eu acho que eu parei no exercício 1. Vamos lá, gente. Poder de uma carícia gentil, tá na página 55.
O abraço caloroso da autobondade torna o nosso sofrimento suportável, proporcionando um bálsamo que suaviza as arestas da nossa dor. Quando tratamos a nós mesmos da forma como um amigo querido faria, não ficamos mais totalmente absorvidos pelo desempenho do papel de quem está sofrendo. Sim, eu me machuco, mas também me cuido e me preocupo comigo. Sou quem dá conforto e quem precisa de cuidado. Há mais para mim do que a dor que estou sentindo agora. E eu sou a resposta sincera a essa dor. Quando percebemos a dificuldade da vida num certo momento, de alguma forma esse momento não fica tão difícil quanto há apenas um segundo. De novo, né? Tomar consciência, né? Perceber que está acontecendo, porque geralmente a gente se deixa arrastar, entendeu? Adicionamos um ingrediente novo à nossa experiência, proporcionando alívio como uma fonte fresca borbulhando em um deserto quente e seco. Lembro-me de uma vez em que eu estava me sentindo realmente para baixo, depois de ouvir algo bem ruim que tinham dito a meu respeito. Era alguém que não me conhecia, mas que ainda assim estava fazendo suposições negativas sobre a minha honestidade e integridade. Senti como se tivesse sido atropelada por um carro. Isso é tão injusto. Que descaramento. Quem ela pensa que é? Eu criei todo tipo de vingança na minha cabeça. Imaginava-me apontando publicamente seu erro para deixá-la roxa de vergonha. Contudo, esses filmes mentais só pioraram o meu sentimento, fazendo-me reviver a dor várias vezes. Então me lembrei, o que eu preciso fazer é ter compaixão por mim mesma por causa da dificuldade da situação. Acariciei meus braços gentilmente e falei num tom amável e simpático. Pobre menina, está realmente difícil agora. Consolei-me pela dor de ter sido tratada com tanta injustiça. Era isso o que eu realmente precisava naquele momento. Em vez de simplesmente ventilar a minha raiva, precisava me sentir amada e compreendida para ser vista como quem eu realmente era. Esse foi o único remédio capaz de curar a minha dor. No momento em no momento em que eu mudei a minha abordagem, senti o meu humor começar a mudar. Parei com a obsessão da vingança e assim percebi que a negatividade dessa pessoa não tinha nada a ver comigo, era problema dela. Fui capaz de deixar essa dificuldade passar relativamente rápido e seguir em frente, com o meu equilíbrio restaurado e o impacto das palavras ofensivas bastante diminuído. A escolha de se relacionar consigo mesmo com bondade em vez de desprezo é altamente pragmática. Não temos muito controle sobre essas características pessoais, nossa personalidade inata, nosso tipo de corpo, nossa saúde, a boa ou a má sorte das circunstâncias que nos cercam. Mas o que podemos fazer é começarmos a ser gentis conosco ao confrontarmos nossas limitações. Assim, sofreremos menos por causa delas. Podemos lançar mão de uma das maneiras mais importantes para sermos gentis conosco, a mudança da nossa autoconversa crítica. Marshall Rosenberg, autor do livro best-seller Comunicação Não Violenta, salienta a importância de usar a linguagem solidária, em vez de julgamento, quando falamos conosco. Ele argumenta que, para estarmos em paz, devemos reenquadrar nossos diálogos internos de maneira que eles expressem empatia com as nossas necessidades humanas básicas. Para executarmos o método sugerido por Rosenberg, precisamos fazer 4 perguntas simples. O que estou observando? O que estou sentindo?
Estou precisando de algo agora? Desculpa. Estou precisando de quê agora? Tenho algum pedido a fazer a mim mesmo ou a qualquer outra pessoa? Eu tenho esse livro. Eu não li ainda. É esse aqui. Talvez a gente até possa pensar em ler, né? Junto. Essas 4 questões permitem que escutemos profundamente o que mais precisamos naquele momento. Por exemplo, digamos que você esteja trabalhando em casa e faça uma pausa para um chá. Quando você entra na cozinha, vê uma montanha de pratos sujos empilhados. A primeira etapa requer que você perceba se a sua fala é de crítica e julgamento. Você pode dizer coisas como: sou mesmo bagunceiro. A próxima etapa envolve sintonizar os sentimentos subjacentes com suas palavras duras. Como você está se sentindo. Peraí, li errado aqui. Você pode dizer coisas como: sou mesmo bagunceiro. A próxima etapa envolve sintonizar os sentimentos subjacentes com suas palavras duras. Você está se sentindo frustrado, devastado, irritado consigo mesmo ou com a situação? O terceiro passo implica em examinar as necessidades não satisfeitas na condução da sua reação. Talvez você esteja frustrado porque sabe que precisa de um senso de ordem para lidar com as demandas prementes de seu trabalho, e o caos na cozinha está lhe impedindo. Por fim, considere se há qualquer coisa que você queira solicitar a você mesmo ou a alguém para ajudar a atender suas necessidades. Talvez você possa pedir a seu melhor amigo um apoio até o prazo final do seu trabalho. Ou talvez possa solicitar a si mesmo um adiamento de meia hora no seu projeto de trabalho enquanto limpa, de modo que possa ter a sensação de harmonia de que precisa para se concentrar. O ponto principal é que ouça e valide suas necessidades naquele momento, expressando empatia com você mesmo em vez de condenação. Eu já li algumas coisas, né, sobre a comunicação não violenta, e eu acho bem interessante essa primeira parte, que é o que eu estou observando. Porque, geralmente, quando está acontecendo alguma coisa, a gente já vai com todas as marcas, né? Então, por exemplo, eu entro na cozinha, tem uma pia, sei lá, cheia de louça suja, que eu já tinha pedido para alguém lavar, que alguém falou que ia lavar. Então, a primeira coisa que acontece é que eu fico, por exemplo, frustrada ou com raiva, pensando: poxa vida, a pessoa falou que ia lavar, né? O que custa? Agora eu vou ter que lavar isso? Pô, tá errado, tal. Eu não estou olhando para o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? A pia está cheia de louça. Ponto. Isso já faz a gente, de novo, sair daquela posição de estar no meio da avalanche e passar para uma outra posição onde eu consigo olhar de uma forma mais aberta o que está acontecendo, o que está rolando. Isso não significa que eu não vou ficar com raiva, que eu não vou ficar frustrada, mas que, com certeza, só de eu perceber que eu não sou aquela emoção toda, né, aquela raiva toda, eu não sou aquilo, isso já faz eu ter um alívio um pouco e conseguir lidar melhor. E isso é uma prática, né? Não é que assim, agora eu sei, então sempre vou fazer isso. É uma prática, vai ter uma hora, vai ter muitas vezes que eu vou, como eu falei, ser arrastada, como eu falei no início, né, na meditação.
Os pensamentos, eles aparecem, eles vêm, e é natural, né, que isso aconteça. E eles me levam. Só que tem um momento, se eu estou prestando atenção em alguma coisa, por exemplo, como na respiração, tem um momento que olha, me distraí, peraí, deixa eu voltar. Então, é esse ponto, nossa, me distraí, essa percepção é o que a gente precisa treinar. Porque, naturalmente, no dia a dia, a gente acaba sendo levada e só reagindo às coisas da forma que a gente já está acostumada, que é uma coisa, é o mais natural na gente, né? Então, nesses pontos que eu começo a liberar algumas coisas e sair desse lugar mais limitado e ir para um lugar mais espaçoso, onde eu posso criar coisas novas que são mais expansivas, né? Então, só esse primeiro ponto, o que eu estou observando já me tira, sabe, desse terremoto. E já ajuda bastante. Porque eu sei que na comunicação violenta é isso. Quando você está conversando com alguém, geralmente a gente já... Por mais que você fale, não, mas eu tenho razão no que eu estou pedindo, no que eu estou falando, né, no que eu estou expondo. Tá, mas você já vai com sem perceber, com um olhar de culpa para o outro. Então, eu estou pedindo uma coisa para você, já falando que você que está errado, por eu não estar conseguindo, né, ficar bem. Então, é bem legal. Acho que dá para a gente tentar ler esse livro também em algum momento, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma experiência, né, com comunicação não violenta ou com tudo que ela falou, né, nessa capacidade de parar e perceber que tá tudo muito ruim, mas eu posso parar só um pouco e me acolher, né? Vou continuar, então. Aí ela tem o segundo exercício aqui, e aí depois ela conta uma história dela. Vamos lá. Deixa eu só pegar uma água, peraí, gente, que tá meio difícil hoje. Agora eu voltei para o escritório, aí eu estou querendo pintar minha parede. Não sei se eu faço uma mandala, não sei o que eu faço ainda aqui. É estranho, né? Tudo muito branco. Ah, vai ficar lindo, Jô. Esse Sharp rosa tá pedindo um fundo colorido. Vamos lá. Exercício 2. Mudando sua autoconversa crítica. Esse exercício deve ser feito ao longo de várias semanas. Trata-se de um projeto para alterar a forma como você se relaciona consigo em longo prazo. Algumas pessoas acham que é útil trabalhar seu interior crítico escrevendo um diário. Outros ficam mais confortáveis com diálogos internos. Se você gosta de escrever as coisas para ler mais tarde, um diário pode ser uma excelente ferramenta para transformação. Quem fez o caminho do artista, o que o diga, né? Se você, como eu, nunca consegue ser consistente na escrita, faça qualquer coisa que funcione. Pode ser falar em voz alta ou pensar em silêncio. 1. O primeiro passo para mudar a forma como você se trata é perceber quando estiver sendo autocrítico. Sua voz autocrítica pode surgir com tanta frequência que você, como muitos de nós, nem a perceba.
Sempre que estiver se sentindo mal com alguma coisa, pense no que acabou de dizer para si. Tente ser o mais preciso possível, observando o seu discurso textual interior. Quais palavras você realmente usa quando se torna autocrítico? Há frases-chave que surgem de vez em quando? Qual é o tom da sua voz? Dura, fria, com raiva? Será que a voz o faz lembrar alguém em seu passado que foi crítico com você? Você quer ser capaz de conhecer bem o autocrítico interior e se tornar consciente de quando o juiz interno está ativo? Por exemplo, se você acabou de comer metade de uma caixa de bombom, a sua voz interior diz algo do tipo: como você é nojento, ou você me deixa enojado. Tente ter uma noção realmente clara de como você diz a si mesmo. Isso é muito incrível, né? Porque eu estava vendo esses dias como, eu vou falar em primeira pessoa mesmo, como eu não percebo, como é algo assim que eu falo assim, não, mas é isso, tá, mas eu tenho que pensar assim, tipo assim, eu tenho que fazer essas coisas, porque senão eu vou estar sendo uma pessoa preguiçosa, ou irresponsável, ou e aí isso que eu acho legal do exercício, né? Você pega, né, esse barba azul no pulo, assim, com o tipo de palavra que usa. E a gente é quase como aquela relação abusiva que falam tanto, né? É uma relação abusiva comigo mesma. E é violento. A gente, como é que fala? Minimiza, sabe? A gente acha, não. Não, é uma violência que a gente faz, porque é a forma que você se sente com aquilo, entendeu? E você ainda acha que você tá se sentindo, você se sente culpada por estar se sentindo daquele jeito, né? E aí, lembra, o mundo lá fora está espelhando isso que está aqui dentro também. Então, a gente precisa observar, né? Essas vozes, né? Com essa intenção. Acho que aqui a motivação é importante. Para tudo que a gente fizer, a gente precisa não assim saber aonde você quer chegar, né? Por muito tempo eu achava assim e eu ensinava até, né? Não, você precisa saber onde você quer chegar logo no início. Por mais que você depois mude, por mais que depois as coisas tomem outro caminho. Mas hoje eu já não acho que é isso, não é aonde você quer chegar, mas qual é a motivação mesmo, intrínseca, interna, que faz você estar aqui. Porque às vezes você acha que é uma coisa e não é outra. E às vezes você está fazendo as coisas, fazendo, só está gastando energia. Porque você acha que você tem aquela intenção super, né, planetária, assim, de estar ajudando as pessoas e tal. Só que no fundo, tem aquele ego falando, tá, mas sou eu que estou ajudando, eu que estou fazendo, né? As pessoas vão me agradecer, as pessoas vão me pagar, sabe? Tudo bem, dependendo do que você for fazer, você vai ser paga, tudo bem, mas a questão é a motivação antes de tudo isso, né? E é muito de onde a sua energia está e você ter consciência de para onde ela está indo, né? E então, até nesses exercícios, eu acho que é interessante perceber por que você vai fazer esse exercício. Então, por exemplo, por que você está aqui nesse círculo para ler esse livro da autocompaixão, né?
Porque aí sim você faz. E aí você vê que realmente isso pode, né, sim, fazer você se reconectar com quem você é de verdade, né? Vamos continuar. Faça um esforço efetivo para suavizar a voz autocrítica. Um esforço efetivo. Deve fazê-lo com compaixão e não com auto-julgamento. Ou seja, não diga, você é uma megera para o seu interior crítico. Diga algo como, eu sei que você está tentando me manter seguro e apontar caminhos que preciso melhorar, que preciso melhorar. Mas suas críticas duras e seu julgamento não estão ajudando em nada. Por favor, pare de ser tão crítico. Você está me causando dor sem necessidade. E essa dor, às vezes, ela vai para o físico mesmo, a gente nem percebe, né? Reformule as observações feitas pelo seu interior crítico de uma forma gentil, amigável e positiva. Se estiver tendo problemas para pensar nas palavras que deverá usar, imagine o que um amigo muito compassivo diria a você nessa situação, que foi o exercício anterior, né, que ela fez. Imagina que você está falando ali coisas, né, gentis, amigáveis e positivas para um amigo seu. E aí imaginar que esse amigo está falando essas coisas para você. E aí usar isso para você. Usar um termo carinhoso que fortaleça a expressão dos sentimentos de carinho e cuidado pode ajudar, mas só se parecer natural e não dramático. Por exemplo, você pode dizer algo como: querida, eu sei que você comeu o pacote inteiro de biscoitos porque está triste e achou que isso conseguiria animá-la. Mas você está ainda pior, além de não estar se sentindo bem com o seu corpo. Eu quero que você seja feliz. Então, por que não vai dar uma caminhada bem longa para melhorar? Ao realizar essa autoconversa de apoio, tente acariciar gentilmente seu braço, que é o exercício do abraço antes, né, também, ou colocar com ternura seu rosto entre suas mãos, desde que ninguém esteja olhando. Se você estiver tendo problemas para evocar emoções de bondade no início, os gestos físicos de conforto podem ativar o seu sistema de prestação de cuidados, liberando a ocitocina, que vai ajudar a alterar a sua bioquímica. O importante é que você comece a agir com bondade e os sentimentos de conforto e carinho verdadeiros acabarão por surgir. É interessante, né, esse exercício do abraço, parece bobo, mas ela explica durante o livro a parte química do corpo. Ah, poxa, cadê? Eu ia pegar para vocês. Deve estar na sala. Eu falei que eu ia mandar, que eu ia postar lá o livro e esqueci. Então, é para fazer mesmo, por mais que pareça bobo. O poder de cura da autobondade foi demonstrado em um estudo recente com pessoas que sofrem de acne crônica. Essas pessoas muitas vezes sofrem de depressão e passam por imensa vergonha, além de sofrerem com autojulgamento. Por essa razão, pesquisadores realizaram uma intervenção de 2 semanas, na qual ensinaram os participantes a acalmar as emoções negativas e a autocrítica associadas à sua acne. Por exemplo, foi dito a eles: há um crítico interno em cada um de nós que pode nos dizer coisas más e negativas de forma hostil. Temos também um calmante interior, uma parte compassiva, com a capacidade de nos acalmar, dizendo coisas aceitáveis de forma calorosa e sensível. Foi dado aos participantes, então, uma série de exercícios destinados a ajudá-los a se autoacalmar.
Eles foram instruídos a escrever 5 frases compassivas em placas de sinalização, tais como: eu me sinto chateado com a minha acne, mas tudo bem eu me sentir assim. Ou, eu aceitaria um amigo que estivesse na minha situação, quero me aceitar também. Eles também foram ensinados a desafiar e a enfrentar o seu interior crítico. Foram convidados a escrever 5 frases adicionais em placas de sinalização, tais como: não é verdade que as pessoas vão me rejeitar só porque eu tenho acne. E eu tenho força interior para lutar contra a minha aflição e contra o meu hábito de criar aflições. Gente, isso é tão interessante, né? O hábito, ela fala lutar contra a minha aflição e contra o meu hábito de criar aflições. Eu estava participando de um encontro hoje de manhã com a Giane Pili, e aí ela estava falando sobre, agora eu não lembro quem que ela citou, mas falando que a nossa... Era um psiquiatra que escreveu, acho que um livro, alguma coisa assim, com uma outra pessoa que fala de meditação. E aí, assim, o psiquiatra estava falando que a gente tem essa coisa da preocupação, que é um vício. Se preocupar é um vício, fisicamente, quimicamente falando. Porque a gente está sempre preocupada, e aí, o que acontece? A gente está preocupada com alguma coisa, que a gente tem que resolver alguma coisa, mas não adianta a gente resolver. Porque tem coisas que, às vezes, a gente nem consegue resolver. E, de repente, já aparecem outras coisas que tiram o nosso foco naquilo, e aquilo nem foi resolvido, e eu nem estou mais pensando naquilo. Assim como também tem coisas que eu vou lá, resolvo, mas não fico mais tranquila, porque logo vem outras coisas que eu fico querendo resolver. Então, ela fala aqui sobre a aflição, né? Eu tenho força interior para lutar contra a minha aflição e contra o meu hábito de criar aflições. Os participantes foram instruídos a ler as placas de sinalização 3 vezes por dia, ao longo das 2 semanas, além de fazer outros exercícios, como escrever uma carta compassiva para si. Ver exercício 1, capítulo 1. Sempre que eu penso em frases, né, que a gente lê essas frases, eu penso na Louise Hay, né? A Louise Hay faz isso, com a parte da psicossomática. Verificou-se que a intervenção diminuiu significativamente os sentimentos de depressão e vergonha por causa da acne. E o mais interessante, também diminuiu o grau de incômodo físico da acne, amenizando as sensações de queimação e ardência. Quando confrontados com a nossa imperfeição humana, podemos responder tanto com gentileza e cuidado, quanto com julgamento e crítica. Uma pergunta importante a fazer é: quais são as qualidades de coração e mente que queremos incentivar em nós mesmos? Nós não conseguimos interromper os nossos pensamentos julgadores, mas não precisamos incentivá-los, nem acreditar neles. Se mantivermos o nosso auto-julgamento com gentileza e compreensão, a força do autodesprezo acabará por desaparecer e murchar, privado do sustento necessário para sobreviver. Não tem aquela história que tem os cachorros, os lobos, uma coisa assim? Tem um que é vou falar cachorro, porque agora eu não lembro qual é o bichinho, se é animal, se é cachorro, se é lobo. Tem um cachorro que é bem raivoso e um outro que é mais amável.
Uma coisa assim. Aí, qual você vai alimentar é o que vai sobreviver. Vamos ver se eu acho essa história. Temos o poder de viver com alegria e contentamento, respondendo ao nosso sofrimento com bondade. Embora esse hábito não seja ensinado pela nossa cultura social, a mudança é possível. Sei disso por experiência própria. Continua aqui. Alguém quer falar alguma coisa até agora? Continuar. Sabe o que eu sinto também, rapidão? Esse autocrítico, né? Essa parte de mim que fala assim, nossa, mas você não vai fazer isso? Por que você não vai fazer isso? Todo mundo faz. Nossa, agora você... Que nem eu já me peguei pensando assim, gente, por que eu não consigo trabalhar 8 horas por dia? Como todo mundo. Aí, achando que eu estava errada, né? Que eu tinha que tipo assim, parava várias vezes por dia para fazer outras coisas e por isso que eu não conseguia fazer, né? Tipo, produzir o que eu achava que eu tinha que produzir. Aí eu comecei sem querer perceber que tinha dias que eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Só não era seguido. Mas eu estava trabalhando o dia inteiro. Então, esse lugar dentro de mim que fala essas coisas que parecem que fazem muito sentido, e que, no fundo, quando a gente para observar, você começa a perceber de onde vem aquela dor, aquele desconforto, aquela sensação, aquele sentimento. E aí, eu acho, para mim, que isso também tem relação com a minha insatisfação. Sempre existe uma insatisfação, lugar onde eu deveria estar e não estou. Então, por exemplo, com as pessoas sobre isso, como que eu não estou... Gente, vocês estão me ouvindo? Tinha travado ou não? Tinha, né? Tá. Eu abri a porta aqui. Vamos ver. Esqueci que eu ia falar. O que eu estava falando? Ai, da autocrítica de você, a autocobrança, que está sempre faltando, Insatisfação. insatisfação. Obrigada. E aí sempre tem essa relação de insatisfação. Tem alguma coisa que ainda não está certo, que ainda não é o suficiente, que não é esse lugar, não é? É aquele negócio, aquele, sabe? E aí isso vem tanto para mim quanto para os outros. Então, se for parar para observar, pode ser que eu fique o dia inteiro pensando no que está faltando, no que está errado, no que está na crítica, não só interna num primeiro momento, né? Quando eu paro e observo, que é, por exemplo, o que acontece, qual é a minha reação quando algo que eu não quero acontece? Qual é a minha reação? Como que o meu corpo fica? Como fica a minha respiração? Como fica eu fico tensionada, né? Esse tipo de coisa. Não está acontecendo. Então, tem essa intenção de observar isso durante essa semana. Nem já aconteceu comigo, acho que eu contei para vocês, né? Que aí, no meio da semana, eu tive uma dor de cabeça, que é a enxaqueca com aura, ficam 15 minutos
com a vista sem conseguir enxergar direito, e aí quando para, vem a dor de cabeça. E aí nesse dia, começou a dor de cabeça, e quando começa, eu já fico desesperada, aflita, eu preciso logo de uma dipirona e ir para um lugar mais silencioso, assim, rápido, porque senão vem uma dor de cabeça muito forte, e aí quando eu tomo a dipirona, a dor de cabeça não vem, né, por causa da dipirona, mas a cabeça fica pesada, sabe, bem ruim. E aí eu estava no mercado, indo para a fila, quando eu percebi, do nada, assim, não tinha motivo nenhum. Porque também acontece, tem uma série de coisas, né? Mas é geralmente quando tá pensando muito, e aí falta oxigênio no cérebro, é bem louco, assim. E parece que é uma parte, uma coisa da anatomia do cérebro mesmo, para mim. Beleza. Aí eu fiquei 1 minuto xingando, né? Falando, não acredito, por que que tá acontecendo isso? Mas justo agora, como é que eu vou fazer? Até eu chegar em casa, eu não vou conseguir tomar dipirona. Aí eu percebi, eu falei, olha, pera, deixa eu observar. Porque eu estava naquela semana. Minha intenção essa semana é observar qual é a minha reação, o que acontece com o meu corpo, como que eu reajo quando está acontecendo alguma coisa que eu não quero que aconteça. E aí parou. Porque aí eu saí, é isso, eu descolei disso. E aí eu vim para cá e comecei a observar o que estava acontecendo. E aí eu comecei a observar a minha respiração, e aí eu percebi aquele sofrimento todo de, putz, mas não vai dar, e vai ser muito ruim, isso que... Aquilo parou, né? Porque eu comecei a perceber o meu corpo. E aí foi muito incrível, porque do nada eu percebi que eu me acalmei. É uma sensação ruim de não conseguir enxergar direito, mas ok, fui para a fila, embalei as coisas, assim, né, sem sofrer, com aquela dor estranha, mas sem sofrer naquilo. E aí, quando eu entrei no carro, já estava parando aquela sensação da visão, e a dor de cabeça não veio. Não tive dor de cabeça, mesmo sem tomar o remédio. Então, é isso, sabe? Esse exercício é isso. É parar e perceber. E não ficar na dor, no sofrimento. Que é muito difícil às vezes, mas é por isso que é uma prática. E aí, essa insatisfação que eu estou percebendo, essa violência, né? Para mim, né? Esses últimos dias, essa é a minha intenção, perceber essa violência que eu faço comigo mesma. Porque se eu não perceber que é uma violência, eu vou achar que está tudo normal. E não vou saber por que que as coisas estão acontecendo, né? Então tá, agora sim. Alguém quer falar alguma coisa? Tá, vou ler então aqui o babado que ela vai contar agora. Minha história, errar é humano. Como mencionei no início desse livro, aprendi sobre a autocompaixão no grupo de meditação budista ao qual me incorporei durante o último ano da pós-graduação. A principal razão para entrar no grupo foi porque eu estava me afogando em sentimentos de vergonha, culpa e indignidade. Eu procurava desesperadamente alguma paz interior. Isso aconteceu apenas alguns meses antes de Rupert e eu decidirmos nos casar, quando eu ainda sofria com a bagunça que eu tinha feito na minha vida pessoal alguns anos antes. Sabe, eu tinha sido casada antes com um homem chamado John. Esse não é o seu verdadeiro nome. Eu o conheci durante o 3º ano de faculdade, depois de ter namorado uma série de perdedores na adolescência. E pensei que tinha finalmente encontrado um parceiro. John era bonito, inteligente e culto. Também era extremamente crítico. Quando tentou romper comigo devido às minhas óbvias deficiências, que era o padrão em meus relacionamentos até aquele ponto, eu resisti. Não posso perdê-lo, ele é bom demais, pensei. E claro,
Sua rejeição acabou me ferrando ainda mais. Usei todos os recursos de charme que eu tinha e acabamos ficando juntos. Alguns anos depois, nos casamos. Basicamente, John era um homem bom, mas sua maneira inata de julgar mostrava que era extremamente cético sobre qualquer tipo de espiritualidade. Ele certamente não aprovava as crenças espirituais com as quais eu tinha sido criada. Pensava que era uma tolice e fazia questão de manifestar seu pensamento. Por eu querer desesperadamente ser amada e aceita, comecei a mudar, a ser a pessoa que ele achava que eu deveria ser. Comecei a me tornar cética também, desistindo do que provavelmente tinha sido o aspecto mais importante da minha vida até aquele ponto, meu relacionamento com Deus, ou com a consciência universal, como muitas vezes pensei. Para ser justa, no entanto, alguma parte de mim já estava começando a questionar os conceitos de reencarnação, de karma e de luz, nos quais eu tinha tanta fé no período da minha infância New Age. Quem poderia comprovar a veracidade dessas ideias? Não seria simplesmente um pensamento ansioso, uma ficção científica para nos tranquilizar? A natureza cética do John foi o trampolim perfeito para minha crise de fé e eu mergulhei de cabeça. Pouco depois de iniciar nosso relacionamento, larguei todas as buscas espirituais e me inscrevi na escola de pós-graduação em Berkeley para me tornar uma psicóloga pesquisadora. A racionalidade se tornou meu novo Deus. Esse período durou cerca de 7 anos. O que eu não percebi, é claro, foi com que força meu coração se fechou quando tranquei a porta para a espiritualidade. Minha mente racional, por si só, não era suficiente para me fazer feliz, mas eu não sabia disso. Eu tão pouco estava feliz no meu casamento, mas como era um relacionamento estável e sem problema óbvio, a minha insatisfação permaneceu, em grande parte, inconsciente. Nunca tinha experimentado como era ser realmente vista, querida e amada pelo homem com quem eu estava. Então, presumi que ter alguém que não me deixasse já era bom demais. A situação se manteve até eu conhecer alguém que compreendesse e apreciasse o meu verdadeiro eu. Era um homem mais velho, mais sábio e mais experiente do que eu. Vamos chamá-lo de Peter. Depois de uma amizade que ficou cada vez mais estreita ao longo de um ano, Peter e eu começamos a ter um caso. Eu conseguia dizer coisas a ele que eu nunca tinha me sentido segura para dizer a ninguém, e isso me fez amá-lo ainda mais. De certa forma, eu estava mais feliz com Peter do que jamais estive em minha vida. Meu coração se abriu e senti a alegria e vivacidade, uma autoaceitação mais intensa do que eu jamais imaginei ser possível. Meu lado espiritual foi despertado novamente e sentia-me inteira e completa pela primeira vez em muito tempo. O fato de Peter ser muito mais velho do que eu também faz parte do jogo, sem dúvida. Seu desejo por mim foi provavelmente um substituto para o sentimento de rejeição pelo meu pai. Ela contou lá a história com o pai dela também, né? No entanto, eu me sentia tão mal por estar traindo o John que não conseguia reconhecer de verdade o que estava acontecendo, nem mesmo comigo. Meu auto-julgamento fez com que fosse impossível confessar o que eu estava fazendo. E esse auto-retrato assustador era muito doloroso. Passei por um período quase esquizofrênico, com os dois lados da minha vida completamente desligados, fora de contato um com o outro. Houve um período terrível de mentira e auto-engano que durou cerca de 3 meses. Fiquei realmente aliviada quando fui, enfim, descoberta. Para encurtar uma longa história, eu deixei o John para ficar com o Peter, acreditando que devíamos ser almas gêmeas destinadas a ficarem juntas para sempre.
De que outra forma eu poderia justificar a dor horrível que eu tinha causado ao meu marido? Esse novo relacionamento tinha que ser algo puro e nobre. Peter, no entanto, não deixou sua esposa por mim. Afundei-me como nunca antes na vida. Eu me odiava por ter ferido o John tão profundamente, mas também odiava Peter por não me fazer uma mulher honesta, ou pelo menos parcialmente honesta. Graças a Deus, já estava com tudo arranjado para passar um ano estudando na Índia, conduzindo a pesquisa da minha dissertação, uma investigação sobre os direitos e responsabilidades dentro dos casamentos indianos. Sim, eu reconheço a ironia. Esse período no exterior me proporcionou a oportunidade de ficar longe por um tempo e curar minhas feridas. Foi na Índia que conheci o Rupert, um escritor britânico que estava trabalhando em um guia de viagem para a região. Mesmo eu lhe relatando a minha bagunça emocional, dizendo que ele não deveria cutucar a onça com vara curta, nem atiçar um touro com um pano vermelho. De alguma forma, as coisas funcionaram bem entre nós dois. Finalmente, quando finalmente voltei para Berkeley para terminar a minha dissertação, ainda tinha que enfrentar o caos que eu tinha deixado para trás. Desculpar-me com o John não ajudaria. Ele ainda estava tão furioso que não estava pronto para me perdoar. Ainda não me perdoou até hoje. Mas colocar a culpa no Peter também não ajudaria. Não consegui continuar com raiva quando soube que ele tinha desenvolvido um câncer logo após a nossa separação. Restavam-lhe apenas alguns meses de vida. Foi precisamente nesse ponto que comecei a aprender sobre a autocompaixão em minhas incursões budistas semanais. Você pode imaginar que salva-vidas foi para mim. Comecei a me julgar um pouco menos, ter compaixão por minhas feridas de infância e aceitar as limitações que levaram à minha infidelidade. Eu gostaria de ter sido madura o suficiente para perceber que meu casamento não estava funcionando. Queria ter sido capaz de escolher uma forma mais honrosa de mudar o estado das coisas. Gostaria de ter sido sábia o suficiente para ver que a fonte de vitalidade e paixão que eu tinha descoberto não estava no meu amante, mas em mim mesma. Porém, eu não era capaz disso naquele momento. Não consegui fazer jus aos meus ideais. Como consequência, algo muito humano aconteceu. Foi difícil me libertar da minha autocrítica. Lembrando-me daquela época, vejo que estava tentando salvar minha autoestima de forma complicada. Pelo menos a parte de mim que constantemente julgava e criticava era boa, apesar do resto ser ruim. Outro obstáculo foi acreditar que me perdoar seria o mesmo que me deixar de lado por um tempo. Mas, para minha surpresa, quando comecei a me aceitar com mais bondade e compaixão, descobri que conseguia ser realmente mais honesta sobre os danos que causei aos outros. Não só ao John, mas também ao Peter e à sua esposa. Peter, por ser mais vivido e experiente do que eu, já tinha percebido que minha primeira onda de paixão por um homem muito mais velho não duraria muito tempo. Tenho que admitir que ele provavelmente estava certo. De certa forma, eu o estava usando como uma rota de fuga de um casamento infeliz. Embora eu não tenha percebido isso na época, provavelmente eu teria deixado quando o objetivo tivesse sido alcançado. Ele fez a escolha certa ficando com sua esposa, sua fonte principal e sólida de força durante os meses de quimioterapia. O que me surpreendeu na minha prática de autocompaixão foi a incrível capacidade de me enxergar de forma clara e aprender com os erros que eu tinha cometido.
Depois que parei de choramingar e encontrei a coragem de olhar de perto, pude ver mais precisamente o que tinha dado errado. Com a bênção de meu noivo, Rupert, fiz longos e tranquilos passeios nas montanhas com Peter e conseguimos encontrar a compreensão mútua. A urgência de nossas discussões foi intensificada por sua morte iminente. Consegui entender por que tinha feito as minhas escolhas e por que Peter tinha feito as suas. Não era bonito, mas era como a vida tinha se desdobrado. Depois que Peter faleceu, pude finalmente me livrar da minha vergonha e do meu julgamento. Vi que o ataque implacável, a minha fraqueza e imaturidade era um completo desperdício de tempo e não estava ajudando nem a mim, nem a qualquer outra pessoa. Percebi que, com bondade e compreensão por mim mesma, eu poderia começar a me curar. Esse novo local de calor interno, paz e estabilidade emocional não só me trouxe uma grande felicidade, mas também permitiu que eu me entregasse mais no meu relacionamento com o Rupert. Vou só terminar, então, só tenho mais um pouquinho para acabar o capítulo e a gente conversa um pouco. Um dom precioso. A autocompaixão é um dom disponível a qualquer pessoa disposta a se abrir para si mesma. Quando desenvolvemos o hábito de autobondade, o sofrimento se torna uma oportunidade de experimentar o amor e a ternura internos. Não importa como as coisas ficam difíceis, podemos sempre envolver nosso ego rasgado e esfarrapado em nosso próprio abraço macio. Podemos acalmar e confortar a nossa própria dor, assim como uma criança se acalma e é confortada nos braços da mãe. Não temos que esperar até sermos perfeitos, até que a vida seja exatamente como queremos. Não precisamos dos outros para responder com cuidado e compaixão para nos sentirmos dignos de amor. Não precisamos olhar para fora de nós mesmos para encontrarmos a aceitação e a segurança a que almejamos. Isso não quer dizer que não precisamos de outras pessoas. Claro que precisamos. Mas quem está na melhor posição para saber o que você realmente sente por baixo dessa fachada alegre? Quem mais pode saber a extensão da dor e do medo que você enfrenta e saber do que mais precisa? Quem é a única pessoa em sua vida disponível 24 horas por dia para lhe fornecer cuidado e bondade? Você. Bom, a gente finalizou o capítulo 3. E aí, agora eu queria saber como vocês estão. Tem alguma coisa que bateu mais fundo por aí? Algum insight? Eu vou abrir a câmera para falar, mas vocês não reparam no meu estado calamitoso, tá? Imagina! Ah, Trabalhei o dia inteiro, tô menstruada, tô numa situação que eu não tô. Mas enfim, autocompaixão. é, Eu fiquei pegada naquela parte que ela fala da racionalidade, porque essa semana eu ainda estava pensando, né, sobre isso. Eu tive uma briga com o Roger essa semana. E eu sou taurina, então eu sou muito, assim, um pouquinho teimosa, né? Uma coisa assim, uma bobagem. Aí, quando a gente briga, na verdade, quando eu brigo com qualquer pessoa, quando eu discuto com qualquer pessoa,
eu fico muito nessa coisa de tentar provar meu ponto com argumentos lógicos e não sei o quê, e discutir, falar, e palavras, e ideias, e blá blá blá, e linha de raciocínio, isso mais isso igual a isso. E às vezes a pessoa nem tá te ouvindo, ela só tá ouvindo o tom da tua voz, como tu tá irritada e querendo ganhar, e nem importa se o que tu tá falando faz sentido ou não, porque a pessoa não se fala de um jeito tão irritado, querendo só provar que tá certo, e que a pessoa nem consegue se colocar numa posição de abertura para escutar, né? Aquela coisa da comunicação não violenta. E nesse dia eu tava muito estressada e eu percebi que eu fiz isso, que eu tentei bater de frente e provar por A mais B com argumentos lógicos que eu tava certa e tal, tal, tal. E no fim, eu disse para mim mesma que eu tava certa mesmo, né? E pela argumentação eu tava certa mesmo. Mas eu não sei, eu não me senti bem com isso, sabe? Mesmo assim, eu tô certa, mas eu não. Por que eu não tô feliz? Eu tô certa. E aí, depois eu fiquei pensando, né? Depois fui tomar um banho e tal, me acalmei. E aí eu fiquei pensando que. Tentando sentir um pouco, tentando não tentar resolver como eu tava me sentindo, pensando mais ainda, mas tentando sentir. E quando eu senti, eu percebi que o que eu queria, na verdade, quando eu tava ali dentro daquela discussão, era só sair daquela discussão. Era só, tipo, acabar com aquilo, sabe? Parar de sentir aquilo, sair, simplesmente sair. Eu queria sair. Eu queria abrir a porta e sair andando. E dar uma caminhada de meia hora. E aquilo já ia fazer eu me sentir bem. Mas aí eu fiquei ali naquela racionalidade, porque na hora eu não consegui me conectar com o que eu tava sentindo. Eu só consegui me conectar com o que eu tava pensando. Quando eu me conectei com o que eu tava pensando, era isso, que eu tô certa, preciso mostrar que eu tô certa, porque eu tô certa. E aí, eu fiquei pensando nisso, que às vezes, se a gente consegue se conectar com o que a gente sente e não ficar pensando tanto, tentando resolver tudo racionalmente, a gente resolve mais, por mais que pareça meio contraintuitivo, sei lá, porque eu sou uma pessoa muito racional. Na minha cabeça, tudo se resolve com racionalidade. Eu tenho planilha para tudo. É tudo muito certinho. Mas não é assim na vida, né? Sei lá, não é. Às vezes não é. Às vezes a gente precisa só largar um pouco mão de estar certa, largar um pouco mão de querer pensar, resolver tudo com planilha, pensamento e sentir um pouco, né? Confiar naquilo que a gente está sentindo e fazer aquilo que a gente está sentindo, mesmo que na hora não pareça coisa racionalmente certa. E aí eu me identifiquei bastante com essa parte por isso, assim, porque eu tô vivendo um momento, assim, que eu também tô meio afastada da espiritualidade, trabalhando muito, não tenho tempo nem para acender uma vela, nem para acender um incenso, nem para nada. Então, e sinto que eu preciso voltar para essa parte. É isso. É. Queria, queria ouvir o que vocês, queria ouvir vocês, e aí depois eu queria falar algumas coisas que me vêm assim quando a Yuli traz a fala dela. Que a leitura de hoje me fez perceber é o quanto eu sei, tenho conhecimento das ferramentas, eu estou naquele momento que eu estou me sentindo assim, com a mochila cheia de ferramentas, com várias, que nem até você citou, Jô, falando que. Desculpa, gente, gasguei aqui. Você citou hoje do Caminho do Artista. Já li esse livro, vários exercícios incríveis de conexão, de entendimento, de uma autoterapia e tudo mais. Tenho esse conhecimento, estou aqui de novo vendo tudo isso, o abraço na criança e
cadê que na hora que está acontecendo, eu consigo ir lá na mochila e falar, é essa aqui que eu estou precisando. Então, eu estou vindo de umas semanas de um esgotamento mental, assim, que eu estou esquecendo coisas que eu falo, gente, não, eu tinha feito, prestei atenção na hora, mas assim, tinha que retomar e esqueci completamente, como se nunca tivesse passado por aquilo que tivesse que ser resolvido. E eu falei, não, isso está acontecendo, pode acontecer com coisas que vão gerar um problemão. E sempre presa naquela aflição de preocupação, toda preocupação, precisa resolver isso e isso. E cadê conectar com as ferramentas que eu já sei que eu tenho acesso, que vão me acalmar ou que vão me levar para esse lugar de entendimento e de olhar por fora da situação. Não estou conseguindo fazer isso. Vou falar algumas coisas, então, que eu acho que tem a ver, né? É interessante como a gente está lendo, né, a Jornada da Heroína, né? A gente está finalizando. E esse livro, por mais que ele seja bem difícil de ler, difícil assim, é difícil de ler, não é um livro gostoso de ler. É diferente, por exemplo, do Mulheres Correm com Lobos, que é um livro que é difícil, muitas vezes é difícil, assim, que você fala, nossa, é isso mesmo, né? Mas é uma dificuldade diferente, né? Mulheres Correm com Lobos, você mergulha e você sente e a coisa flui, né? Ah, eu não sei se foi a tradução, não sei o que que é, mas a Jornada da Heroína, ela é mais, ela vem um truncado, sabe? Mas, mesmo assim, acho que a coisa mais importante, para mim, né, pelo menos, desse livro, é que ela mostra muito essa nossa forma de operar, né, de ver o mundo e fazer as coisas, de comportamento, até de objetivos que a gente tem, que está totalmente relacionado com o universo masculino, não aos homens especificamente, a esse universo que tem essa visão linear das coisas, né? De racional, de hierarquia, e aí vindo para uma coisa mais desequilibrada, né? Que tem a ver com a competição. Então, a gente se separa da mãe por causa de uma série de coisas, principalmente assim, por causa da nossa própria cultura, mas também de momentos do nosso desenvolvimento psicológico mesmo, onde a gente precisa se ver como uma pessoa diferente, com uma individualidade, né? E a mãe, geralmente, é a pessoa que faz o papel de mãe na nossa vida, a gente ainda tem uma simbiose, né? Então, em algum momento, a gente precisa se desligar disso. E é dolorido, então muitas vezes de forma inconsciente, a gente acaba achando defeitos na mãe e falando, nossa, eu não quero ser igual a ela, ou eu não sou como ela, não. Olha para tudo que é do feminino e vê problema, aí, como eu falei, tem a ver com a nossa cultura também, porque a gente é incentivada a olhar para algumas coisas e falar, ah, isso é do feminino, isso é ruim. E a gente vai para o outro lado. Então, veja, é muito bom saber fazer uma planilha, é muito bom você saber fazer um planejamento, você ter uma linha de raciocínio lógica em alguns momentos, mas isso não é só isso, nem de longe. Isso é só uma pequena parte, mas a gente é levado a acreditar que o conhecimento está no cérebro.
E aí a gente vê espiritualidade como um lado oposto da racionalidade. E essa espiritualidade, quando a gente começa a se deparar com ela, a gente ainda olha de um ponto muito racional, mesmo que a gente não perceba. Tem um livro que eu também preciso ler, que é Materialismo Espiritual, o nome, esqueci o nome dele. É um Rinpoche. Esqueci o nome dele. Eu via o documentário dele esses dias. Muito incrível, assim. Mas ele fala exatamente isso, que a gente está tão acostumada com esse ponto, com essa forma de pensar o mundo, que até a espiritualidade a gente acaba levando para esse tipo de materialismo. Então, a espiritualidade vai fazer com que eu ganhe mais dinheiro, por exemplo. A espiritualidade vai fazer com que eu me dê melhor em alguns pontos da minha vida, né? E a espiritualidade não é isso. Então, a gente precisa se descobrir dentro de uma espiritualidade diferente. Então, nesse ponto, quando a Yuli fala, meu, até isso, né? Faz tempo que eu não consigo acender uma vela, né, acender um incenso, fazer ali algum ritual que faça eu me sentir melhor, né? Veja como a gente, em algum momento, sente que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, vai ter um momento em que eu vou fazer o meu ritual, vai ter um outro momento em que eu vou trabalhar, né? Então, acho que de novo, é um treinamento, é uma prática, perceber que a, a vida material é o caminho espiritual e vice-versa. Uma coisa não precisa estar afastada da outra. E falando sobre isso, acho que o que a gente traz, tanto a Yuli quanto a Márcia, algumas coisas que eu falei aqui, é realmente essa intenção, essa motivação de perceber a energia. Não é se a energia está boa ou ruim, se ela está baixa ou está alta, não é isso. É sentir essa energia se movimentando. Então, quando eu penso, por exemplo, que a Yuli falou, né? Eu estava certa, eu sabia que eu estava certa. E aí eu queria argumentar para a pessoa entender. Só que, ao mesmo tempo, eu não estava bem. Eu não queria estar ali, eu queria fazer outra coisa. Mas eu estava certa, então fica essa luta onde eu não percebo que, assim, não é que eu vou, então, não olhar para os meus sentimentos. Por exemplo, quando a Márcia fala, meu, tá acontecendo tanta coisa que eu não estou conseguindo lembrar que eu tenho ferramenta para lidar com aquilo, né? Então, perceber a energia, como ela está acontecendo, veja, ela está acontecendo. Não é assim, então, depois eu vejo isso. Então, eu vou esquecer isso por enquanto e vou me concentrar no que eu tenho que resolver. Não, perceber que ela está já agindo, a coisa já está acontecendo, né? E aí, a partir disso, perceber que eu estou sendo levada. Para mim, isso me ajuda, assim, isso faz sentido. Eu estou sendo levada. Eu não estou presente, eu não estou percebendo o que está acontecendo, de verdade. Então, perceber essa energia é ver que ela é autossurgida, em primeiro lugar. Autossurgida porque a energia existe independente do que está acontecendo lá fora. Isso, acho que a gente começa a perceber essa espiritualidade, que existe a minha identidade, porque quando a gente fala de ego, a gente logo pensa, pelo menos eu penso,
em Freud, né? Na mente consciente, num oposto de mente inconsciente, self, né? Mas o ego, a gente pensa sempre, o ego é uma coisa meio ruim, né? Tudo bem que ele dá uma protegida, mas, né, a gente não sair fazendo doideira e também não se matar, assim, mas, né, o ego protege a gente, mas o ego é uma coisa ruim, você não pode ir pelo seu ego. Ego é identidade, identidade é quem eu sou. Então, percebe que existe uma parte que é essa identidade, Joana, que tem 42 anos, que tem uma filha, que trabalha com ilustração, que faz várias coisas, que tem uma história de vida. Isso é um ego, é a minha identidade, isso é uma parte. Mas eu tenho uma natureza primordial, intrínseca, que não é minha, que está em tudo. Então, essa energia está em tudo. Então, quando eu paro e começo a perceber enquanto a coisa está acontecendo, enquanto o bicho está pegando, enquanto eu já estou gritando, se eu consigo só parar e perceber, pera, como é que eu estou? Eu já venho para esse, eu tento achar outras palavras, mas para mim isso faz tanto sentido, para esse outro espaço mais livre, onde eu não estou me limitando em uma identidade. E aí eu queria trazer esse conceito que é do budismo tibetano, que é muito interessante, que é dos, não sei se, acho que é de todos, né? Ai, oi, ai, meu Deus. Que é do budismo, que são os 3 animais, que acho que eu estava comentando com a Rê, eu não sei se eu já falei também, já devo ter falado em algum outro lugar, né? Os 3 venenos que eles falam, né? Que são esses 3 animais, que é o que é onde está todo o BO, vamos dizer. Então, o primeiro é o javali, que fala dessa identidade que a gente tem que proteger. Então, essa identidade é quando eu falo, eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou esposa. Então, eu tenho que proteger essa minha identidade. Para eu ter essa identidade, eu preciso fazer coisas. Eu só vou ser profissional se eu fizer o meu trabalho. Só vou ser mulher do Daniel quando eu fizer algumas coisas que estão relacionadas a isso, né? Então, a gente vai surgir, né, esse segundo animal, que é o galo, que é aquele que está sempre fazendo alguma coisa. É esse ponto, esse animal, que é o galo que fica sempre ciscando e está sempre ali querendo, procurando fazer, não para nunca, sempre querendo fazer alguma coisa, nunca descansa, sabe? Ele está sempre querendo produzir alguma coisa. Esse é o galo, porque ele precisa, para sustentar essa identidade, eu preciso fazer coisas. E o javali, por que javali? Porque dizem que o javali, ele fica o tempo inteiro, que é tipo um porco, né? Só que acho que é maior, uma coisa assim. E ele fica o tempo inteiro só olhando para baixo. Então, assim, é só para isso daqui, ó, uma visão muito limitada de mim mesmo, né? Aí o terceiro bicho entra em cena, que é a cobra, que é quando eu não consigo fazer aquilo que eu que eu acho que eu vou fazer para sustentar essa identidade, e aí eu fico com raiva, eu fico frustrada. Vem a cobra e fala, reage, né, ao que está acontecendo. Então, é quando eu quero acabar com aquilo, né? Então, e aí um dá sustento para o outro. Nesse ponto, é o melhor momento
quando a coisa está acontecendo, é o melhor momento para eu perceber e praticar. O que acontece é que geralmente essas coisas ruins, difíceis, complicadas acontecem e eu quero me livrar o máximo, assim, o mais rápido possível daquilo. Eu não consigo, como a Mari fala, né, a Mari Cox, eu não consigo sustentar esse vazio, que é onde a coisa pode se liberar. Eu quero resolver logo, porque essa é a nossa forma de agir habitual, que a gente aprende desde que a gente nasceu. Então, a coisa aconteceu, eu vou ou fazer alguma coisa para resolver, e esse fazer tem a ver com o galo, ou eu vou ficar muito brava, querendo, sabe, bater em alguém ou bater em mim mesma para poder resolver também. Então, eu sempre entro com esses animais. Então, aqui a gente precisa, quando está acontecendo, eu falo, nossa, maravilha que está acontecendo. É o momento que eu tenho para praticar. Quando eu estou com muita raiva, quando estou muito triste, quando eu estou com muito medo, né? Aí eu começo a perceber as minhas reações, porque as reações são habituais. E essas reações, elas vêm de muito tempo. Você pode pensar lá na sua infância, naqueles momentos em que, sabe, a gente fala assim, a primeira vez que eu fiz isso. Mas, se você acreditar em reencarnação, né, em várias vidas, nem adianta muito ficar tentando achar qual foi a primeira vez, porque às vezes a gente faz isso vidas por mais vidas e por mais vidas chegando aqui. Então, se você olhar para o agora, para o que está acontecendo agora, você vai perceber essa reação que é um hábito, que é automático, né? Às vezes a gente precisa ir lá atrás, mas às vezes não. Às vezes agora eu já consigo perceber de onde que está surgindo essa ação, essa reação. E o que a Ioli traz é maravilhoso, porque quando você fala, eu fui, fiquei, confrontei, argumentei, provei que eu estava com a razão, né? Beleza. E depois eu falo, eu não estou bem. E aí entra, estou nesse momento contemplando o que está acontecendo, percebendo o que está acontecendo. Então, por que que eu não estou bem? O que aconteceu? Por quê? Porque eu nem queria estar ali. Eu queria só provar o meu ponto. Por quê? Porque eu preciso manter essa identidade dessa pessoa que faz isso e tem certeza porque está fazendo certo. O que eu poderia ter feito? Ter saído, ter caminhado, eu ia ficar melhor. Então, você mesma já sabe o que você pode fazer. Como que você pode trabalhar? Quer dizer, não ser levada, não deixar a sua energia ser levada é estar presente com o que está acontecendo, independente do que está acontecendo, a emoção que está vindo. Então, você conseguiu fazer isso depois, mas talvez um treino seja fazer isso durante. Isso pode ser um grande alívio. Eu vou falar para vocês que as coisas, a gente não pode se fixar também nos resultados, né? Nossa, então eu fiz isso uma vez, agora eu sempre vou fazer desse jeito, que deu certo. O que aconteceu comigo no negócio da dor de cabeça? Aquela vez, né, quer dizer, eu não tive a dor de cabeça, né? Eu tive essa observação, não fiquei sofrendo, a coisa, nossa, fluiu super bem. Aí, sei lá, 2 semanas, 3 semanas depois, durante um atendimento, começou. Falei, não, não é possível. Por quê, meu Deus? Aí começou. E aí eu fiz a mesma coisa. Eu falei, eu vou só respirar, eu vou prestar atenção no meu corpo e vou continuar o que eu estou fazendo. E pensei, se ficar ruim, eu vou falar com a pessoa, olha, vou precisar parar a sessão, a gente retoma depois. Consegui.
o negócio veio, foi desconfortável, mas é sustentar o vazio, porque eu sabia que isso ia passar, porque são 15 minutos. Então, é só sustentar. Depois o negócio passou, né? Vem a sensação da vista, e de novo não veio a dor de cabeça. Então, enquanto está acontecendo, que você vai poder expandir a sua visão sobre aquilo. E aí eu acho que eu falei muito, né? Já nem sei mais. Mas se eu cheguei em algum ponto, mas acho que tá bom, né? Como que vocês estão? Que agora, né, das 7h30, já são 9h10. Como vocês estão? Alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, Ju, por lembrar que a materialidade é espiritual. E realmente, às vezes a gente fica pensando, né? Nossa, preciso de um momento. Mas a gente tem todos os momentos, mas por que a gente não vive só o momento de um jeito não sempre calmo, mas aceitando, né? Como o momento é. Gente, então, só para não falar que só eu falei, vamos finalizar hoje com uma palavra do que fica, que foi muita coisa, mas o que fica pode ser alguma coisa para a semana. Então, me veio algumas coisas de falar, mas aí essa fofura aí me tirou toda a atenção, me tirou toda a atenção e tensão, né? É, e assim, eu vejo que a Yuli, essa fase dessa criança, Yuli, é sua, né? É muito cansativo. É muito cansativo. É lindo. Se a gente conseguisse curtir mais, porque dá saudade, né? Dá uma saudade. Você fala, nossa, gente, é uma fase assim muito gostosa mesmo. Mas parece que a gente fala, nossa, por que que eu não curti mais? Porque não dá, gente, é muito cansativo. Você permitir de falar, nossa, eu tô cansada, né? Porque essa é muito exigente, é atenção total. E para você ver, ele não para aí, né? É muito gostoso essa chupeta, não, muito gostoso mesmo. Me tirou toda a atenção e eu vejo muitas, assim, exercícios até, né, que convida a gente, que conecta a gente com a presença, com esse espiritual, com a alegria que a gente, né, se perde por aí, que é da infância, né? Observar as crianças brincar no parque, observar como que ela movimenta, isso nos conecta com a presença, porque na hora da prática e da comunicação não violenta é muito difícil, gente, lembrar na hora. A gente só lembra depois, poderia ter feito assim, não deveria ter usado esse tom de voz. E assim, é uma prática de que quando vê já foi. E aí, né? Mas não existe ferramenta se não praticar na hora que tem que praticar, né? Mas a gente observar o modo das crianças, porque a gente é essa criança. A criança não fica lá no passado. A criança vem para esse adulto aqui. E o tempo todo ela está nos convidando aí para puxar para, né? Puxa ali a nossa atenção. E aí, de novo, a gente está lá nas referências que você falou da mãe. Acho que a gente nunca vai deixar de olhar. A gente nunca
conheço vários professores e mestres aí, ó, que morreu, né, com 90 anos, e tá lá olhando para a mãe, né? Você fala, nossa, mas essa pessoa ainda tá. Porque é a nossa referência, é a nossa porta para esse mundo, né? Então a criança está sempre nos trazendo essa conexão para a presença, do modo que elas estão agindo, né? Sei lá. Ele me chamou muita atenção. Então é isso, a presença, né? De praticar na hora que tem que praticar e também não deu, não adianta se chicotear, né? É prestar mais a presença do corpo mesmo, né? O que eu tô sentindo agora? E sentiu raiva, sente a raiva ali na hora e não leva, né? Sentiu vontade de falar, fale. Às vezes você não vai ter tempo para falar depois, né? E às vezes é alguma coisa assim de se auto-perdoar. Falo, nossa, o que que eu fiz hoje que eu posso ser gentil um pouquinho mais? É fazer perguntas mesmo e sentir, né? E é isso. Não existe prática, não existe ferramenta sem prática. E precisa do movimento para fazer a prática. Então, se veio, é porque tinha que vir, né? A vida é movimento, a vida é experiência. O que que é uma pessoa sem experiência do movimento, né? A vida, a energia, a gente é tudo isso misturado, tudo junto e misturado. E não adianta só aqui. A vida é um movimento. Se você não fizer, você nunca vai saber. É um conjunto de experiências que a gente está aqui vivendo. E é isso. Boa noite, gratidão pelo encontro de hoje. A Márcia colocou aqui a palavra que escolho é autocuidado. Ok. A minha vai ser presença. Acho que tem muito tempo que eu não estava tão presente. Eu até achava que era paz. Depois, vendo a Rosilda falar, eu vi que era mais presente. Porque eu consegui me desconectar das outras coisas e consegui ficar presente. Foi muito bom. Ficou a Eline e a Yuli para trazer a palavra. Eu fico com autocuidado também. Tá. Eu vou ficar com contemplação. Eu fico ainda com observação, com a presença do presenciar, né? Então tá, gente, muito obrigada por hoje. A gente foi bem longe, né? Mas acho que foi muito bom. A gente volta então na próxima quarta-feira, na página 66, já no capítulo 4. E aí, qualquer coisa, a gente vai se falando lá no grupo, se quiser mandar também alguma coisa no privado, tá? Fiquem à vontade. Então, muito bem, muito obrigada, muito boa noite, beijos. Até a próxima, boa Boa semana. noite, meninos. Regina,